Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo conhece os ganhadores da sua 25ª edição. O Centro Cultural Luiz Braille de Campinas recebe a oficina de costura inclusiva. No Giro Ambiental de hoje, o branqueamento dos recifes e o que isso tem a ver com o aquecimento global. Olá, boa tarde, meio-dia mais 36 minutos. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região já sabe, né? Pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776, ou você tem a opção de enviar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code, porque aí já aparece uma mensagem na sua tela escrito WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Olha só, a Prefeitura mantém fechados os 25 parques e bosques municipais nesta quinta-feira. Campinas está em estado de atenção, de acordo com o Sistema Integrado de Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo, com um acumulado de chuvas de 81,8 milímetros em 72 horas. A medida vai ser reavaliada após 24 horas. Daqui a pouco tem a previsão do tempo, para hoje não tem previsão de chuva, amanhã pode ser que ela venha, mas para o fim de semana as instabilidades vão retornar. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque após passar por diferentes regiões do país e se consolidar como uma referência em informação acessível no campo da moda, o projeto Moda Inclusiva está em Campinas. As atividades são realizadas no Centro Cultural Luiz Braille. E a reportagem é de André Aranha. O projeto Moda Inclusiva chegou em Campinas no Centro Cultural Luiz Braille, com uma turma voltada exclusivamente ao atendimento de pessoas com deficiência visual. É muito importante, porque assim, é uma fase de inserção deles, tanto na área no mercado de trabalho, quanto na atividade do dia a dia. Uma pessoa com a deficiência visual que perdeu totalmente a visão, conseguir costurar alguma coisa, não só para ela, mas para a família ou para a comunidade, é muito importante. Isso faz com que ele retome o seu dia a dia, faz com que a sua rotina melhore e que a sua vida não perca o rumo. Porque quando a pessoa acaba perdendo a visão, ela acha que acabou a vida dela. Isso não é realidade. Ela tem uma habilitação e uma reabilitação para ser feita e essa oficina é muito importante nesse sentido. A coordenadora geral do Luiz Braille reforça que o convite é para toda a comunidade, incluindo as famílias dos nossos assistidos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma das esposas de um assistido, enquanto ele está numa oficina, ela está em outra fazendo atividade, mas é aberta a toda a comunidade. Bom, a iniciativa promove oficinas teóricas e práticas que estimulam a criação, também o desenvolvimento de peças adaptadas. Para a responsável pela condução pedagógica do projeto, a proposta vai além da formação técnica. A moda inclusiva requer verificação de categoria. Então, por exemplo, aqui eu trabalho com um deficiente visual. Então, a metodologia que eu preciso utilizar é uma metodologia de conhecer. Então, eles têm que tatear o que eles vão manipular. Depois que eles tateiam, eu ensino as funções da máquina. Então essa é a parte técnica, quais as funções da máquina. Depois a gente ensina a colocar o tecido na máquina e costurar a peça que eles querem fazer. A programação prevê debates e atividades sensoriais. A máquina, para o deficiente visual, tem algumas coisas muito boas. Eles ajudam na cognição, porque
tem que usar muito a cabeça para saber onde está fazendo. Ajuda na audição, porque a máquina ela é chatinha. Se alguma coisa não estiver certa, ela muda o barulho. Com muita dedicação e competência, Francisca, que é deficiente visual, participa da oficina. Eu já fiz pano de prato, estou fazendo agora avental para o lado dos velhinhos. Inclusive já tem um aqui quase acabado, só falta eu pôr a parte de cima. E é uma aprendizagem muito bom. Bom mesmo, de verdade. Vale a pena. Vale a pena tentar, porque é um sonho que está sendo realizado que eu tinha. Por aqui, gratidão. Fala mais alto. Eu sou baixa visão, enxergo 5% só. E estou participando dessa oficina, que era um sonho meu, porque eu já fazia corte e costura. Com a perda da visão, eu perdi essa chance. E eu quero agradecer, sou muito grata às pessoas que estão vindo aqui nos auxiliar, nos ajudar, porque a gente tem competência, mas precisa de paciência e de técnica para a gente poder se desenvolver. Então, eu sou muito grata ao pessoal que está aqui nos ajudando e a vocês também que nos incentivam. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos nós. Projeto muito bacana mesmo aqui na cidade de Campinas. 12h mais 42 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. A gente continua nas notícias da metrópole, mas agora falando sobre emprego. É sempre bom, né? Atenção, você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho, ou para você que está atento neste fim de ano, às vezes quer mudar de área, preste atenção, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 400 vagas disponíveis para hoje. Confira algumas delas. Há vagas para açougueiro, agente de atendimento ao cliente, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de motorista, analista imobiliário, assistente jurídico estágio, atendente de loja. Esta vaga é específica para pessoas com deficiência. Auxiliar de expedição, auxiliar de manutenção predial, camareira de hotel, empregada doméstica, monitor de câmeras de segurança, motorista de ônibus, operador de sala de controle de instalações químicas, petroquímicas e afins, projetista de móveis, técnico em eletromecânica e vigia. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Ontem foi realizada a 25ª edição do Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo e a TV Câmara Campinas estava entre as finalistas. Em um evento realizado em um cinema de Campinas, a Fundação FEAC conheceu os vencedores da 25ª edição do Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo, que celebra o Jubileu de Prata da iniciativa. A edição deste ano bateu recorde de inscrições,
totalizando 172 inscritos e 121 conteúdos submetidos por 87 profissionais, estudantes e representantes de organizações sociais. Foram distribuídos 50 mil em prêmios em 4 modalidades: jornalista, profissional de comunicação, universitária e social, com 5 mil para cada vencedor. Na modalidade de jornalismo, as categorias premiadas foram fotojornalismo, impresso, online, rádio, televisão e cinegrafista. A imprensa ela é um potente parceiro com a sua neutralidade, sua abordagem jornalística, para trazer à tona temas que são importantes, que estão sendo discutidos e outros que não estão e precisam ser discutidos. Então, a gente vê os profissionais de comunicação, jornalismo e a imprensa como fundamentais na sua essência natural, da sua vocação, que é a sua missão social, de levar e democratizar a informação e mobilizar pessoas a partir dessas informações com cobertura, ainda mais no momento de fake news, etc., para a gente falar o que precisa ser dito. O tema desta 25ª edição do Prêmio FEAC de Jornalismo foi o desenvolvimento territorial, integrando esforços para alavancar transformações duradouras. A Fundação FEAC ela tem um compromisso de contribuir com a superação da vulnerabilidade social. O que a gente percebe? Muitas vezes Campinas é uma cidade muito rica, muito potente. Universidades de ponta, recursos, políticas públicas, empresas importantes. Quando a gente olha Campinas, a gente tem o risco de olhar pela média e entender que não há vulnerabilidade na cidade. E há muita vulnerabilidade. Uma cidade realmente próspera, que se desenvolve, ela tem que pensar não só um todo, mas os seus territórios. Tem muita potência nos territórios. Não tem só desafios e problemas, tem oportunidades, criatividade e inovação. Então, a visibilidade dessas iniciativas, elas são importantes para a gente olhar para Campinas com toda a diversidade de Campinas. A TV Câmara Campinas foi uma das finalistas do prêmio, na categoria Televisão, com a reportagem Cooperativa Transforma Resíduo em Renda, feita pela jornalista Mirna Abreu, com produção de Xana Pereira, imagens de Antônio Junqueira e edição de Ricardo Brunetti, que contou a mudança no modo de trabalho da Cooper Bassoli, fundada por mulheres no Jardim Bassoli, do distrito do Campo Grande. Eu acho que foi muito importante porque geralmente a gente acaba se permeando por mostrar o que acontece de ruim. Então é importante também a gente mostrar como essas pessoas têm oportunidade de ressignificar suas vidas através, no caso aí do trabalho com a cooperativa, de uma forma mais digna, com uma sede, um lugar coberto, agora com um pouco de maquinário. A gente sabe que tem muito para evoluir, mas é um grande caminho que cada território possa ser modificado a partir das suas bases. Mirna Abreu, que ficou no segundo lugar, disputou o prêmio com outras 2 jornalistas, Graziele Geronde, da Band Campinas, e Natália Henrique, da Educa TV, que foi a grande vencedora com a reportagem Horta Comunitária de Campinas é premiada por semear transformação social. Primeiro prêmio na minha carreira de jornalista, uma honra, e eu não teria conseguido sozinha, certamente. Televisão não se faz sozinho, então eu agradeço a toda a equipe da produtora Rio Brasil Digital e da Educa TV por terem acreditado nessa reportagem e por terem me ajudado a chegar até aqui. E agradecer também a confiança dos agricultores da Horta Comunitária do Jardim Florense, que gentilmente contaram suas histórias e contaram também como suas vidas foram transformadas por meio da horta. E para contagiar todos os presentes, durante a premiação, uma batalha de rima foi feita pelo grupo Batalha da Raiz. E quando a gente se une, revolução, vamos ingressar. Por isso que eu falo na verdade, um salve para o povo que vive em comunidade. Sim, um salve pro povo de comunidade. Eu falo dele sempre que faço meu free. Realmente, é o poder do povo e da comunidade. Tem comunidade no palco do Iguatemi. E no final da cerimônia, o presidente da Fundação FEAC falou sobre o tema da próxima edição do prêmio, que vai ser Violência de Gênero, Convivência em Risco, Futuro em Jogo, Caminhos de Superação. O tema desse ano tem a ver com um bloqueador da convivência saudável, o que impede uma comunidade de ter um tecido social saudável, de boa convivência, que é a violência de gênero. Violência de gênero destrói vínculos familiares, violência de gênero cria medo,
medo não combina com uma convivência comunitária saudável. E nós temos uma série de iniciativas voltadas a atuar nessa área e queremos muito a contribuição de toda a imprensa séria de Campinas, do Brasil. Lembrando que Campinas apresenta uma estatística bastante triste nesse tema. Campinas está acima da média do Brasil na violência de gênero e esse é o motivo da gente ter escolhido esse como tema para 2026. Parabéns então a Mirna Abreu e toda a equipe da TV Câmara Campinas por esta premiação. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, mas agora com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia de reunião ordinária, a de número 77. Os vereadores se reuniram por mais de 3 horas para discutir e votar 8 projetos que estavam na pauta. A Mirna Abreu traz agora todas as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Na noite desta quarta-feira, a Câmara aprovou de forma definitiva o orçamento de Campinas para o ano de 2026, previsto em 11,7 bilhões de reais, somando a administração direta e indireta. O líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, falou da importância desse montante. Mais de 2 bilhões de reais de orçamento para a saúde, incluindo a Secretaria de Saúde e também a Rede Mário Gatti, porque Campinas ela tem esse viés de atender não só o cidadão campineiro, mas também as pessoas que recorrem à cidade de Campinas para terem atendidas as suas necessidades quanto à sua saúde. Nós temos aí números relativos, em torno de 25% percentual, 25% a 30%, de moradores de outras cidades que recorrem à cidade de Campinas. Então se faz necessário um aporte para a saúde que extrapola os 17% que prevê a lei orgânica do município. Então o investimento é mais de 20%, 25% muitas vezes dentro daquilo que é arrecadado na cidade de Campinas. E com essa aprovação, as emendas impositivas também foram aprovadas. Elas representam 1,2% da receita líquida do município, que está prevista aí no total, então, de emendas de R$ 113.850.000, sendo R$ 3.450.000 para que cada vereador faça a sua destinação. Lembrando que metade desse montante obrigatoriamente deve ser destinado à pasta da saúde. E o vereador Carlinhos Camelô, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou sobre a importância dessa destinação. Nós sabemos aqui a dificuldade da saúde do município e os vereadores têm esse olhar clínico para mandar essas emendas para os locais certos. Eu mesmo destinei as minhas emendas Mário Gatti, Ouro Verde, maternidade, postos de saúde, UPAs. Então a gente distribui da forma que tem a necessidade desses hospitais. Então a gente tem ajudado muito e contribuído com o município de Campinas, não só através do Mário Gatti, mas também outros hospitais que vêm através da gente aqui e apresentam as suas demandas e as suas necessidades. Nós, vereadores, os vereadores eles têm os redutos eleitorais e os vereadores são quem está no dia a dia com a população. Então ele sabe a necessidade dos postos de saúde, ele sabe a necessidade de uma reforma do espaço público que está ali, ele sabe das demandas das UPAs. Então ele vai filtrando isso e chega na época das emendas, indica para ser colocado naquele local. Então eu acho que ela é benéfica não só para os vereadores, mas também para o município e para a população, que é a mais beneficiada, né? Então eu acho que é benéfico. Também foi aprovado de forma definitiva o projeto de autoria dos vereadores Igor Diego, Dr. Ianco e Paulo Haddad, que institui em Campinas o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Obesidade. O vereador Igor Diego comentou sobre a importância da criação desse programa na cidade, visando, inclusive, a quebra de patente de alguns medicamentos que deve acontecer no próximo ano. Como esses remédios, medicamentos que têm essa função de ajudar no combate à obesidade, se transformar em uma febre, né, as pessoas que têm mais condição financeira para poder pagar, né, um tratamento, pagar por conta uma clínica, ele consegue fazer um tratamento ideal. Já as pessoas mais carentes, o medicamento ele é caro, então ele não faz todo
esse investimento. Então, com esse programa de obesidade, ele vai ter todo o acompanhamento necessário. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para a sanção do prefeito para se tornar leis no município de Campinas. A reunião completa você pode conferir no YouTube da TV Câmara Campinas e a pauta com detalhamento de cada projeto no site campinas.sp.leg.br. É com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. E olha só, projeto de lei complementar prevê criação da política municipal de incentivo à transição energética de Campinas. O projeto institui a Política Municipal de Incentivo à Transição Energética de Campinas, com o objetivo de promover a transição para uma matriz energética mais limpa, renovável e resiliente. O autor da proposta, vereador Luiz Rossini, que é o presidente da Câmara, lembra que o país tem feito essa discussão, principalmente com a realização da COP30. Essa ideia surgiu a partir de discussões que a gente tem feito com técnicos, especialistas, pesquisadores da área ambiental, particularmente da área energética. Aproveitando o clima da COP30, né, que pensar como é que a gente vira a chave para tornar esse mundo cada vez mais sustentável, a gente queria que Campinas também iniciasse um processo que a gente chama de transição energética, no sentido de estimular o uso racional de energia elétrica no município, fontes renováveis de energia, ampliar a utilização de energia solar e também de energia motor elétrico. E aí a gente pode, no projeto, apresentar algumas propostas no sentido de que o poder público seja indutor disso. Primeiro, os espaços, os prédios públicos incorporarem as tecnologias renováveis e que consumam menos energia. E também estimular o setor produtivo, né, o setor privado, a fazer o mesmo. Rossini diz que o gasto de energia elétrica em Campinas é alto e que o propósito é reduzir esse uso. Hoje, Campinas consome cerca de 300 megawatts de hora de energia elétrica. Né? A energia elétrica é muito consumida. O transporte é uma fonte grande, né, de consumo de energia, mas as residências também têm uma participação grande, assim como os prédios públicos. Então, a ideia é criar diretrizes para estimular a modernização, né, o uso racional e eficiente da energia elétrica também nos prédios públicos. É criar um plano municipal, né, que você faça isso através de uma discussão com a sociedade, com as secretarias da prefeitura, para a gente definir as ações que devam ser implementadas. Na verdade, a proposta do projeto de lei é criar as diretrizes, definir os objetivos e metas e, a partir daí, iniciar essas ações. A matéria prevê a criação do Fundo Municipal de Transição Energética, vinculado à Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o objetivo de financiar programas, projetos e ações do Plano Municipal de Transição Energética. Tentar ter um local que você possa captar recursos, né, para você investir nessas soluções inovadoras. Por exemplo, na hora que você vai fazer a regularização fundiária de um núcleo habitacional, né? Se você já conseguir colocar energia elétrica, energia solar para aquecimento dos chuveiros e minimamente já é uma grande contribuição, mas isso tem custo, né? Precisa você ter algum local que tenha recurso para financiar esse tipo de ação. Então a ideia é um pouco essa, também investir em pesquisas, né? A gente incorporar, apoiar os institutos, as entidades que trabalham nesse campo. Mas, enfim, é ter uma legislação para iniciar, tipo assim, estabelecer um marco legal para criar as condições para que Campinas possa também dar um exemplo, ser referência nesse novo momento que o mundo exige, né? A proposta deve passar por uma ampla discussão, já que trata de uma mudança de cultura sobre sustentabilidade. Debater com a sociedade, debater com a prefeitura, porque tem que ser alguma coisa que seja assim feita a várias mãos, né? A gente só deu o pontapé inicial, mas é fazer todo mundo, a sociedade campineira, também pensar em como é que a gente se prepara para esse novo desafio que está colocado para o mundo inteiro. Primeiro, a gente precisa acabar com o desperdício energético, né? Isso envolve, inclusive, uma educação, né, ambiental, ecológica das pessoas no dia a dia, nas casas, né, os processos, as empresas, a gente tem que pensar isso também. Obviamente, os prédios públicos têm que já ser estruturados, pensados para isso.
A Comissão Permanente de Educação e Esporte aqui da Câmara se reuniu pela 10ª e última vez em 2025 e analisou 10 projetos de lei. Confira como foi. Presidida pelo vereador Benê Lima e com a presença dos vereadores membros Carlinhos Camelô e Roberto Alves, a Comissão Permanente de Educação e Esporte aprovou os 10 projetos que estavam na pauta. Tem 6. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Benê Lima, favorável ao PLC 2025, processo 242-742, de autoria do senhor Guilherme Teixeira, que acrescenta os artigos 2A e 2B à Lei 5.782, de 14 de abril de 87, que dispõe sobre assentos reservados para uso de gestantes, mulheres com crianças de colo, idosos, obesos, pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzidas, pessoas com deficiência visual e pessoas com transtorno de espectro autista, até no veículos de transporte coletivos de passageiros. Como vota o vereador Carlinhos Camelô? Senhor presidente, eu primeiramente gostaria aqui de parabenizar o vereador senhor Guilherme Teixeira pela iniciativa e voto favorável. Vereador Roberto Alves. Eu também gostaria de cumprimentar o vereador o Guilherme Teixeira, parabenizar por esse projeto, que eu tenho certeza que vai ajudar e muito as pessoas aqui na cidade de Campinas, e também voto favorável. Aprovado o item 6. Em junho deste ano, a servidora de carreira aqui da Câmara, Cristiane Laurito da Silva, e o filho Theo, de apenas 2 meses, foram assassinados pelo marido da servidora. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, fez um projeto de lei para homenageá-los. Institui Espaço Crianças na Câmara Municipal de Campinas. É um ato simbólico da servidora que foi assassinada pelo marido. O presidente propôs colocar o nome aqui do Espaço Criança, o nome da crise do filho dela, então parabéns ao vereador Rossini. Eu, como relator, já relatei favorável. Eu gostaria de saber como vota o vereador Carlinhos Camelô. Também, no mesmo sentido, senhor presidente, gostaria aqui de parabenizar o presidente dessa casa, no qual aí vai fazer essa honraria, colocar o espaço aqui, ao nome da Cris, que eu falo que, pelo que aconteceu, essa catástrofe que aconteceu, não podemos admitir que isso aconteça com outras mulheres, e esse ato, colocar o nome dela aqui no espaço 15 da nossa casa aqui, vai ficar sendo lembrada por muitas pessoas e por essa casa aqui. Eu sou favorável também, senhor presidente. Senhor presidente, eu também sou favorável. Obrigado, senhor Roberto Alves. Então, aprovado. Esse projeto é um projeto de justiça de memória aqui para a servidora da casa. Então, parabéns ao Rossini aí. O planeta Terra ultrapassou o primeiro ponto de não retorno relacionado às mudanças climáticas, o branqueamento dos recifes de corais. Uma notícia preocupante e que você confere agora no nosso quadro, o Giro Ambiental. Olá! O relatório global de pontos de inflexão de 2025, publicado em outubro deste ano, aponta que a Terra pode ter ultrapassado o seu primeiro ponto de não retorno relacionado às mudanças climáticas, o branqueamento dos recifes de corais à medida que a água dos oceanos esquenta. E para a gente entender o que tudo isso significa, nós estamos conectados agora com o biólogo Federico Argemi, que vai explicar para nós o que é esse estudo e o que está acontecendo. Federico, seja bem-vindo ao Giro Ambiental e eu já te pergunto, o que significa esse branqueamento dos corais e qual é o que, quando a gente fala em primeiro ponto de não retorno, o que significa isso? Bom dia, espero que esteja muito bem. Muito obrigado pelo convite para tentar trazer essas informações e compartilhar com vocês o que está acontecendo mesmo no nível mundial, né? Uma situação só do Brasil, é uma situação que a gente vem há muito tempo
sabendo que vai acontecer o que está acontecendo mesmo, o processo do aquecimento global, onde esse aquecimento global traz uma mudança nas temperaturas da água nos mares. Então, isso traz uma alteração muito grande, onde alguns animais não conseguem se adaptar nessa situação e começam a acontecer esses eventos mesmo que produz uma mortandade desses animais, principalmente dos arrecifes de corais. Eles são animais que ficam fixos em algumas áreas, ele tem esse relacionamento com altas temperaturas no mar, mas com o máximo eles conseguem se manter vivos e bem com temperaturas abaixo de 27 graus na temperatura da superfície da água. O que está acontecendo agora é que a gente está muito por em cima desse valor, chegando até uns 33, 34 graus, e isso traz um estresse muito grande para esses organismos que não conseguem sobreviver. Então, esse processo, o coral tem que entender que é uma colônia de organismos mesmo, que não é só um indivíduo, e isso vai trazendo essa mortandade e faz um impacto muito grande no balanço, na estabilidade dos sistemas. Porque o relacionamento dos corais com outras espécies dá um abrigo, mantém uma boa população, uma boa biomassa de peixes, onde tem também as cadeias tróficas, alimentar que acontece no mar, e esse impacto, essa mudança nos corais, traz um impacto até nos grandes tubarões. Então, esse relacionamento, esse impacto que produz o aquecimento mesmo das águas, a gente está vendo que é um impacto muito grande. E o não retorno é isso, que a gente não tem uma percepção ou uma visão que isso vai mudar daqui para frente, a água vai se esfriar, vai baixar a temperatura. Não, pelo contrário, a gente está vendo que tem um aumento contínuo dessa temperatura e a manutenção. Então, o não retorno tem a referência disso, não conseguir recuperar essas populações de corais com o impacto que traz para peixe, para pesca mesmo, é um impacto muito grande, para tubarões, para raias. A verdade é isso, é um desbalanceamento mesmo da cadeia trófica que acontece nos mares. Agora eu vou, Federico, fazer aquela pergunta de quem está em casa. E eu, que estou aqui, longe dos recifes, que estou aqui longe da praia, longe do mar, o que cada um de nós tem a ver com isso? É muito importante isso. Todos nós temos ações no dia a dia que vai nos trazer um benefício. A redução dos consumos mesmo de energia faz um impacto muito grande. As emissões, a redução de emissões de dióxido de carbono faz uma mudança e ajuda na mudança do clima. Então, tudo que a gente pode contribuir mesmo, o lixo faz parte também, o plástico. Então, tudo que a gente pode reduzir e trabalhar com essas 3 R que a gente conhece, de reduzir, reutilizar, reciclar, fazer um impacto e uma melhoria. E muitas vezes a gente não percebe mesmo que essas mudanças vai nos trazer complicações no futuro para aquelas pessoas que não moram próximo do mar. Mas a gente consome peixes, a gente tem dietas baseadas nos frutos do mar. Então, tudo isso, no futuro, pode trazer uma complicação muito grande, até para gerar água para o consumo da gente. Isso é muito importante também, porque o ciclo mesmo hídrico que se dá com a evaporação, as chuvas, traz outros problemas. E a gente pode ver isso também com esse aquecimento, como as tempestades, hoje em dia, são muito mais grandes, muito mais fortes, tem um impacto. Ontem aconteceu no Vietnã, na Filipinas mesmo, um evento de tifão muito grande, com muitas vítimas. Está próximo da praia, mas a gente começa a ver essas ações, essas situações de chuvas, alagamentos, perdas de casa, tudo isso que acontece mais no meio do continente, mas é um impacto que vem do aquecimento global que a gente mesmo está generando. Então, é muito importante começar a ter uma noção que todas as nossas ações vão trazer um resultado, uma complicação no futuro. Então, tentar fazer uma redução, ser conscientes do que a gente está utilizando e como a gente utiliza nossos recursos. Acho que isso é o mais importante. E todos nós, em conjunto, podemos colaborar com isso. Federico, quando a gente ouve essas 2 palavrinhas juntas, não retorno, parece um caminho sem volta. E aí? É verdade. Tem como a gente pensar em transformar esse não retorno
em algo ou não. Olha, esse Recife, que de certa forma no português popular morreu, digamos assim, isso a gente pode fazer para que os outros Recifes não tenham esse branqueamento, ou esses que já foram relatados, né, desse branqueamento, existe como recuperá-los? Isso, tem muitas instituições aqui no Brasil e no mundo em geral, onde trabalham com a repopulação, o restabelecimento dessas colônias de corais. O que é? A gente faz uma reprodução, pega uma larvinha para ele começar a crescer. Muitos aquários no mundo estão trabalhando e acompanhando esses processos. Aqui no Brasil, acontece mais na região nordeste mesmo, do nosso litoral. E a gente tem esse trabalho, né? Uma repopulação, chama também o fracking, que é o quebramento dos corais para criar novas colônias, mas também pegar larvas, fazer cria. Isso também, os aquários hoje em dia têm um papel muito importante no desenvolvimento e na melhoria desses processos. Nós, no Seneca Aquário, ficamos mais no sul do país, mas a gente faz um apoio para diferentes projetos onde a gente consegue trabalhar isso e melhorar as condições. O não retorno pode ser virado, e a gente consegue virar com muitas ações. Então, a gente não tem que perder a esperança mesmo que vai conseguir reverter a situação, melhorar a situação, que isso vai nos trazer um benefício muito grande para toda a população, para mundial. Na verdade é isso, não só do Brasil, senão no mundo inteiro, tá? Federico, o nosso giro ambiental de hoje, ele está, claro, gravado, né? Mas a gente está em um momento de COP30 no nosso país, né? Que vai reunir aí as autoridades do mundo todo debruçadas sobre o tema do meio ambiente. Esse também é um tema importante dentro desse contexto? Isso, com certeza, é um tema importante. Tem a ver com aquecimento global. Então, trazer os impactos que acontece. Muitas vezes a gente fala do aquecimento global e a população, as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo com essas situações. Então, trazer o que acontece com corais, trazer o que acontece com outras populações, são resultados desse aquecimento. A gente consegue avaliar e tem um resultado mensurável mesmo, que a gente consegue medir para ter um resultado do que está acontecendo no mundo, é trazer essas informações e compartilhar. E os COPs, as reuniões de nossos representantes no nível mundial, traz isso, poder se comunicar, alinhar projetos, trabalho em conjunto, não só por um país, senão no geral, e tentar reduzir e transformar essas situações que a gente está vivendo hoje em dia. Tá certo, então, olha, Federico Argemi, muito obrigada pelas suas contribuições aqui no Giro Ambiental e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês e prazer ter participado aqui com vocês. Muito, muito obrigado também. Tá certo, então, olha, e você aí de casa, o Giro Ambiental não acabou, não. Fique agora ligado nas informações, curiosidades sobre sustentabilidade e meio ambiente. As ações humanas deixaram traços tão duradouros que alteram a história geológica da Terra. Um estudo da USP encontrou vestígios do Césio 137 em sedimentos do rio Ribeira do Iguape, no interior de São Paulo. A substância, lançada na atmosfera, está se acumulando em bacias hidrográficas, atuando como um marcador temporal. O Césio 137 é uma espécie de assinatura do Antropoceno, época geológica marcada pela profunda influência da humanidade no planeta. Os pesquisadores afirmam que os níveis encontrados da substância no rio não oferecem riscos à saúde. No entanto, o achado reforça a discussão científica sobre a formalização e o início dessa nova era geológica.
Quinta-feira de tempo ensolarado aqui em Campinas, fica firme por conta da atuação, da massa de ar mais seco. Só que para amanhã, sexta-feira, a instabilidade volta a se aproximar. À tarde, então, tem aumento da nebulosidade e previsão de chuva. As temperaturas seguem amenas, até porque venta bastante, então sensação térmica não sobe. Vamos às temperaturas, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, sexta-feira, então, 12 de dezembro, mínima de 20 graus, é uma mínima elevada, mas a máxima não passa dos 29 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Permaneça na nossa programação e nos vemos amanhã ao meio-dia, ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.